município. Então, o grande esforço que nós estamos tentando fazer em relação aos planos de recursos hídricos é fazer com que os orçamentos da União e, depois, derivado disso, dos estados, enxerguem os planos como planos indutores do planejamento a ser realizado por cada um desses setores. E, nesse aspecto, entra a questão, por exemplo, da agricultura no Brasil. Os dados da agricultura, os senhores e as senhoras conhecem muito melhor do que eu, mas há uma grande oportunidade, isso é apresentado dentro dos planos, de expansão da agricultura no Brasil sem conflito com o uso dos recursos naturais, seja a água, sejam os recursos ambientais, né, com uma possibilidade de expansão da agricultura irrigada, fazendo com que você possa, sem dúvida nenhuma, ampliar a produtividade da agricultura no Brasil sem comprometer a expansão de fronteiras agrícolas, envolvendo a expansão em biomas sensíveis, como, por exemplo, a questão da Amazônia. Quer dizer, nós temos, através dos planos de recursos hídricos, apresentado à sociedade brasileira, e isso tem ficado infelizmente restrita aos planos, e aí a oportunidade de um debate como esse, de expandir significativamente a produtividade na agricultura brasileira, sem que com isso necessariamente você tenha um conflito, esse conflito natural entre produção e meio ambiente no Brasil. Eu tenho usado a figura, se os senhores me permitem, de dizer que eu acredito que a água, né, o uso racional da água, a gestão adequada do território possibilitam uma ponte virtuosa de diálogo entre o setor produtivo e o setor ambiental. Eu acredito que a água possa fazer isso. Por quê? Porque o princípio da Lei de Águas no Brasil é o princípio do uso múltiplo, do uso racional, e não o princípio maior da preservação e da conservação. É evidente que está embutido no uso a qualidade, a quantidade da água, a sua conservação e a sua preservação, mas está embutido na lei da água o seu uso com a visão de uso múltiplo. Então, essa possibilidade, através da agricultura e da agricultura irrigada em particular, fazer essa ponte tão necessária de diálogo entre a produção e as questões ambientais, como foram aqui mencionadas.